Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Parábolas de Jesus, capítulo 4. Por que existe o mal? Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Eu recomendo aos irmãos vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo ou escutem o audiobook para que os irmãos possam se aprofundar e cada vez mais ter essa intimidade com a palavra de Deus. Então vamos lá. Parábolas de Jesus, capítulo 4. Por que existe o mal? O campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isso como um significativo da Igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente ao reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens e esta obra executada pela Igreja. Em verdade, o Espírito Santo saiu a todo mundo, opera no coração dos homens em toda parte, mas é na Igreja que devemos crescer e amadurecer para o celeiro de Deus. Já tem aqui pontos importantes para a gente, falando sobre a parábola do joio e do trigo, que eles crescem juntos. E aqui uma lição importante que muitas vezes nós não nos damos conta. O crescimento do trigo se dá dentro da igreja, se dá no mundo, mas o mundo não o mundo. O mundo aqui, onde ambos crescem juntos, é a igreja. Eu e você temos de sim estar próximos à igreja. Vamos ver joio dentro da igreja. Ou, a gente vai conversar sobre isso quando chegarmos mais na frente, nesse mesmo capítulo. Vamos ver coisas erradas dentro da igreja. Vamos ver coisas que não vão nos animar dentro da igreja, vamos ver coisas que vão querer nos afastar da igreja, mas precisamos entender que o joio e o trigo crescem juntos dentro da igreja. A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade. O joio representa uma classe que é um fruto ou encarnação do erro, de princípios falsos. O inimigo que o semeou é o diabo. Nem Deus, nem os anjos jamais semearão semente que produzisse joio. O joio é sempre lançado por Satanás, o inimigo de Deus e do homem. Sempre que as coisas erradas acontecem, sempre que nós vemos as coisas erradas acontecerem, inclusive a pergunta do capítulo, que é o título do capítulo, por que existe o mal? É porque Satanás está ali trabalhando, ele semeia o joio, ele lança as sementes erradas e elas crescem, elas brotam, porque assim acha terrenos férteis para ela. Mesmo dentro da igreja existe terrenos férteis, corações que estão desejosos de fazer as coisas erradas, que não querem abandonar o mundo. E cabe a mim e a você não sermos esses exemplos, não sermos as pessoas que almejam, que querem as coisas erradas. Temos de ser a boa semente, a semente que se afasta de todos os prazeres deste mundo para se apegar a Deus. Assim, Satanás, induzido por sua inimizade a Cristo, espalha a má semente entre o bom trigo do reino. O fruto de sua semeadura atribui ele ao Filho de Deus, introduzindo na igreja aqueles que levam o nome de Deus, conquanto lhe neguem o caráter. Faz o maligno que Deus seja desonrado, a obra da salvação mal representada e almas postas em perigo. Por que existe o joio dentro da igreja? Porque Satanás colocou o joio lá, ele semeou o joio lá. E para que ele fez isso? Para colocar as almas, os filhos de Deus, em perigo. Porque muitas vezes, quando nós vemos as coisas erradas acontecerem, isso nos desanima, isso nos dá vontade de nos afastar. Isso vai desonrando a obra de Deus, que é uma coisa que arde o nosso coração em ira de ver isso acontecendo, assim como com Jesus lá no templo, quando ele viu os cambistas, os comércios no templo, que ele fez os chicotes e expulsou aquelas pessoas do templo. Eu e você vamos ver essas coisas, vamos desanimar, vamos ficar tristes, mas é justamente por isso que o joio está no meio do trigo.
É justamente por isso que Satanás plantou essas sementes lá, para nos desanimar, para tentar esmagar a nossa fé, para tentar nos afastar de Deus. Cabe a nós criarmos raízes em Deus, criarmos raízes na palavra, compreendendo a situação em que estamos vivendo, que haverá essas coisas dentro da igreja, e nos firmarmos cada vez mais em Deus. Dói aos servos de Cristo ver misturados na congregação crentes falsos e verdadeiros. É óbvio que dói, machuca, é horrível. Anseiam fazer alguma coisa para purificar a igreja, como os servos do Pai de família estão dispostos a arrancar o joio, mas Cristo lhes diz: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por que não arrancamos o joio? Por que não afastamos essas pessoas de vez? Cristo nos pede assim: deixamos crescer o joio e o trigo, porque quando eles estiverem crescidos, grandes, haverá diferença entre eles, iremos ver claramente quem os são, porque se arrancarmos o joio com o trigo, eu acho que a gente vai ver aqui, ou se não vai ver, eu vou adiantar porque não tem como não falar. As raízes, elas se entrelaçam do joio e do trigo na terra. Se você arrancar eles jovens ainda, você vai acabar arrancando joio e trigo juntos, para que a gente não arranque trigo, para que a gente não afaste o trigo da igreja, para que a gente não afaste as pessoas boas. Devemos deixar crescer as boas e as más. Eu devo deixar de qualquer jeito? Não, eu devo advertir sim a igreja quando eu vejo as coisas erradas. Eu devo admoestar. Eu devo mostrar as coisas erradas para que os bons se convertam do seu caminho, se convertam daquilo que estão fazendo, ou não aceitem aquilo e não achem normal aquilo que eles estão vendo de errados. Para servir de um alerta, e esses alertas vão mostrar cada vez mais a separação entre joio e trigo, e eles vão crescendo juntos. E aqueles que são de Deus vão se aprofundando cada vez mais na palavra. E cada vez mais vai haver a distinção dentro da igreja do joio e o trigo. Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja. É um adúltero declarado, as pessoas viram. Todo mundo sabe. Um fornicador, agora, os casal de jovens ali namorados, apareceu grávidos. Tem que haver a disciplina, sim. É isso que Cristo nos ensinou. Mas não vos confiou a tarefa de julgar o caráter e os motivos. E é todas as vezes que eu falo aqui, não julguem. Devemos admoestar, devemos sim mostrar os erros, mas não é julgar, não é condenar, não é falar dos motivos ou achar qualquer coisa. Não cabe esse papel a mim e a você. Não neste momento. Depois dos 1000 anos haveremos de julgar, inclusive os anjos maus aqui. Mas neste momento, aqui e agora, nas condições às quais nos encontramos, não cabe a mim e a você ficarmos julgando as pessoas, ficarmos falando de motivos das pessoas. Quando for um pecado público, aí sim, como autoridade eclesiástica, a pessoa está trabalhando no sábado, então ela tem que ser desligada. Eu não vou julgar o motivo, não vou achar, não confio em Deus. Não cabe a mim fazer isso. Mas cabe agora à autoridade eclesiástica da igreja definir esse tipo de caso. Conhece demasiado bem nossa natureza para que nos delegasse essa obra. Se Deus delegasse essa obra para nós de julgar como estamos agora, seria uma total desgraça esse mundo, pior do que já é, porque não temos capacidade de fazer isso com justiça. Se tentássemos desarraigar da igreja os que supomos serem falsos cristãos, certamente cometeríamos erros. Não vamos tentar afastar a igreja. Inclusive eu falei aqui para os irmãos em um outro vídeo que eu orava: Senhor, afasta aqueles que estão errados. Não, Senhor, converte-os. Senhor, toca o coração deles. Senhor, me faz uma testemunha fiel, que o fruto do Espírito em mim seja multiplicado pelos irmãos.
E assim que devemos orar e não querermos arrancar o joio ou pedir para que Deus afaste o joio. Devemos pedir para que Deus nos dê força e discernimento para continuarmos, para crescermos firmes, fiéis a Deus, independente das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes consideramos casos perdidos, justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Muitas vezes eu e você vamos julgar aquele casal que fornicou, e agora é público isso. Vamos julgar de maneira errada. E Cristo está os atraindo. Cristo já mostrou o pecado deles antes da gente saber. Eles já estão arrependidos, estão se programando para mudar de vida, para abandonar o pecado, contrair o matrimônio. E muitas vezes eu e você vamos julgar essas pessoas. E qualquer outro que seja o pecado, não cabe a nós julgarmos. Como o joio tem raízes entrelaçadas com a do bom trigo, assim falsos irmãos podem estar na igreja intimamente ligados com os discípulos verdadeiros. Ou seja, aquela questão que eu falei das raízes entrelaçadas. Às vezes um verdadeiro cristão está intimamente ligado com aquele que não é verdadeiro, mas olhando pela aparência não dá para saber. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não é plenamente manifestado. Caso fossem desligados da congregação, outros poderiam ser induzidos a tropeçar, os quais, se não fosse isso, permaneceriam firmes. E às vezes, eu e você, com as nossas ideias de querer julgar, com as nossas ideias de querer fazer o melhor para Deus à nossa maneira, conforme nós queremos, vamos afastando as pessoas boas da igreja, porque somos falhos, porque temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas. E por isso que devemos deixar o joio e o trigo crescerem juntos, não julgar as pessoas, não querer imputar juízo em alguém. Por haver na igreja membros indignos, não tem o mundo inteiro de duvidar da verdade do cristianismo. Nem devem os cristãos desanimar por causa desses falsos irmãos. Como foi com a igreja primitiva, Ananias e Safira uniram-se aos discípulos. Simão Mago foi batizado. Demas, que abandonou a Paulo, era considerado crente. Judas Iscariotes foi um dos apóstolos. Desde o início, nós vemos o joio crescendo junto ao trigo. Desde o início nós vemos isso. E isso vai continuar até a hora da ceifa. Vai haver distinção no futuro. E agora nós podemos supor, julgar, que achamos e vemos quem é joio, quem é trigo. Mas não cabe a nós fazermos isso. Está claramente, olha os frutos dele. Não cabe a nós julgarmos agora as pessoas. Cristo irá fazer isso. E Cristo irá ceifar. Desde o início, a gente voltar aqui, a gente só pegou da igreja primitiva. Se a gente voltar mais atrás, nós vamos ver lá como foi os israelitas quando saíram do Egito, 40 anos no deserto, por causa das suas escolhas, por causa das suas atitudes, por causa da sua mudança. Estava lá apenas 2 fiéis, Caleb e Josué, e assim por diante. O Redentor não quer perder uma única pessoa, e por isso ele deixa o joio e o trigo crescerem juntos. E por isso eu e você não devemos querer ser juízes, de querer afastar quem achamos. Sua experiência com Judas é relatada para mostrar sua longanimidade com a corrompida natureza humana e nos ordena sermos pacientes como ele o foi. E a nossa paciência tem que ser exatamente como a de Cristo com Judas, mesmo sabendo ser o traidor, Jesus no caso, não eu e você. Jesus sabia que era o traidor e ainda assim ele foi paciente. Quanto mais nós que não temos onisciência de sabermos o pensamento das pessoas, por que achamos que devemos julgar, por que achamos que devemos tomar o lugar de julgamento e dizer esse aqui está condenado, esse aqui está perdido, quando apenas Cristo irá fazer isso. Muitas vezes quando eu e você tomamos esse papel, estamos aqui produzindo agora um fruto que provém do maligno. Disse que até o fim do tempo haveria falsos irmãos na igreja, apesar das advertências de Cristo, tem homens procurando arrancar o joio.
E aqui um detalhe importante, homens procurando arrancar o joio. E se ele mesmo for o próprio joio ali, como é que ele vai se arrancar? Ele não vai. Pessoas querendo julgar, pessoas querendo dizer quem é certo, quem é errado, quem é de Deus, quem não é de Deus. Não cabe a mim e a você. Na parábola de Cristo não nos é ensinado que julguemos e condenemos a outros. Antes, sejamos humildes e desconfiemos do eu. Do eu. Quando nós olhamos para essas parábolas, devemos olhar para o eu. E quando eu estava olhando justamente para a parábola dos solos, eu olhava para os solos ali e eu ficava lutando, pensando, será que eu me encaixo aqui? Algumas coisas aqui parecem comigo. Será que eu estou aqui? Será que eu preciso... que eu de fato estou aqui e não sou aquele que eu sempre imaginei ser, que era o bom solo? Quando eu olho para aqui, será que eu não sou o joio ao invés do trigo? Porque eu sempre quero ser o trigo, eu sempre quero estar ao lado de Cristo, mas será que as minhas atitudes refletem aquilo que eu quero? Será que o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida ao ponto de fato, as pessoas ao meu redor me veem como trigo e não como joio? Independente delas quererem julgar ou não, ou de julgarem ou não, aqui o único julgamento que eu posso fazer e devo fazer é a respeito da minha própria vida. Será que eu sou o joio? Será que eu estou sendo o joio no meio do trigo? Será que eu estou afastando os meus irmãos de Cristo? Será que eu estou sendo a má semente plantada por Satanás ali no meio para afastar a igreja, para ser uma pedra de tropeço para os irmãos? Para, de fato, causar aqui... Qual foi a palavra aqui? Que eu esqueci? Esqueci a palavra que é o dano ao meu irmão, a perda, aquele que de fato enfraquece a fé do meu irmão. Será que esse sou eu? É isso que eu tenho que olhar quando eu vejo a parábola, quando eu estudo. Será que eu sou esse? Será que eu sou o errado? Quando Jesus estava na Santa Ceia, ele falou, onde vocês vão me trair? Todos eles se perguntaram, sou eu? Eles não falaram, é aquele ali. Nenhum deles falaram aquilo. Eles falaram, será que sou eu? E aí começam a se examinar. E quando eu e você começarmos a nos examinar e começarmos a perceber as nossas possíveis falhas e pedirmos para o Espírito Santo trabalhar em cima delas e nos corrigir e nos transformar e colocar o caráter perfeito de Cristo em nós, e aí sim, de fato, seremos trigo. Quando pararmos de acharmos que somos trigo, quando clamarmos ao Espírito Santo que Ele nos transforme em trigo. Pecadores que pretendem ser piedosos confundem-se por algum tempo com os verdadeiros seguidores de Cristo. E a aparência de cristianismo tende a enganar a muitos, mas não haverá na cega do mundo semelhança entre os bons e os maus. Então serão manifestos aqueles que se ligaram à igreja, mas não a Cristo. Tudo no seu tempo, no meio daqueles que são trigo. Haverá pessoas que estão muito aparência de trigo, falsos piedosos, pretendem ser piedosos, aqueles que fingem ser, aqueles que queriam ser, mas o querer deles por outras coisas é maior. Eu quero ser piedoso, eu quero servir a Deus, mas querer fazer isso, estar na frente, isso e isso, me formar na faculdade, me casar, e colocam outras coisas na frente de Deus em vez de colocar a Deus em primeiro lugar. E aí sim a obra de transformação será feita em nossas vidas. E aqui um ponto importante. A aparência de cristianismo tende a enganar a muitos. Muitas vezes aqueles que pensamos serem trigo serão joio no meio de nós. Mas não haverá na cega do mundo, não haverá dentro da igreja semelhança entre os bons e os maus. Haverá uma completa distinção em determinado momento. Para a gente encerrar, o último parágrafo. Cristo mesmo decidirá quem é digno de ser membro da família celestial. Não é eu que vou fazer isso, não é você que vai fazer isso. Não somos nós que iremos falar, você é digno, você não é. É Cristo quem irá definir quem é digno e quem não é. Julgará todo homem segundo suas palavras e obras. Olha, talvez vou tomar uma ousadia aqui. Julgará
todo homem segundo suas palavras, obras. Antes de palavras eu colocaria pensamentos. Julgará todo homem segundo seus pensamentos, suas palavras e suas obras. E mais a fundo, porque nós vimos quando estudamos Desejar todas as nações que nem em pensamento é permitido pecar a um seguidor fiel de Cristo. Não iremos pecar nem em pensamento quando de fato o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e nos transformar, imprimir o caráter perfeito de Cristo em nós, assim como Cristo não teve nenhum pensamento pecaminoso, assim eu e você não teremos pensamento pecaminoso. Então não podemos pensar, nem falar, e muito menos fazer algo errado. E isso irá estar no julgamento. A profissão de fé nada pesa na balança. Não adianta você falar ser cristão, não adianta você ir na igreja, não adianta você pregar, você cantar, você estar à frente, não adianta você ser ancião, um diretor de departamento, nada disso adianta. O caráter é que decide o destino. O caráter decide o destino. E só entrarão no céu aqueles que tiverem o caráter perfeito de Cristo. Não é o meu caráter, não é aquilo que eu acho, é o caráter de Cristo. Quando Cristo de fato viver em mim, quando Cristo de fato viver em você, aí sim estaremos habilitados a estar no céu. O Salvador não aponta um tempo em que todo joio se tornará trigo. Não existe esse tempo em que todos serão transformados. Mas cabe a mim, a você hoje, clamarmos ao Espírito Santo para que Ele nos transforme. Isso é uma obra que o Espírito Santo tem que fazer hoje em nossas vidas. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer aqui para a gente estudar e crescer juntos, deixa nos comentários. Pedido de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, Senhor. Por favor, transforma-nos, Senhor. Por favor, que possamos aprender com a Tua Palavra, Senhor, a não julgarmos, a sermos pacientes com os nossos próximos, que possamos, Senhor, ter de fato Cristo vivendo em nós, porque só assim poderemos agir conforme toda a Tua vontade, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.